Resumo completo do livro Viva Mais, Pense Menos, da Pia Kallensen. Este resumo é baseado no livro Viva Mais, Pense Menos, da psicóloga e PhD Pia Kallensen, que apresenta uma revolução na forma de compreender a depressão e a ansiedade através da terapia metacognitiva, ou simplesmente TMC. Uma abordagem moderna, científica e surpreendentemente simples que desafia alguns dos maiores consensos da psicologia e da psiquiatria dos últimos anos. Durante muito tempo, acreditamos que a depressão era, essencialmente, um problema biológico, um desequilíbrio químico do cérebro, principalmente ligado à falta de serotonina. Isso sustentou décadas de prescrições de antidepressivos e terapias focadas em revisitar problemas do passado, analisar traumas e tentar interpretar cada detalhe da própria mente. Pia Kallensen, ao lado do seu orientador e criador da TMC, o professor Adrian Wells, questionou essa visão tradicional. Em seu doutorado na Universidade de Manchester, ela investigou a depressão por outro ângulo, e os resultados mudaram o campo da psicologia. Segundo suas pesquisas, a depressão não surge apenas por causa de eventos ruins, tristeza, perdas ou pensamentos negativos. Afinal, todo mundo passa por isso. A verdadeira diferença está em como lidamos com esses pensamentos e sentimentos. A conclusão é simples e profunda. Não é o que pensamos, é o quanto pensamos. Não é o fato de termos pensamentos negativos, mas o hábito de se envolver neles sem parar. O excesso de análise, preocupação e ruminação que desencadeia e mantém a depressão. A TMC rompe com abordagens tradicionais, como a psicanálise, que revisita o passado, e até mesmo com a TCC, que tenta corrigir crenças negativas. Em vez disso, ela propõe uma mudança completamente diferente. Ao invés de pensar mais para melhorar, pense menos. Assim como o corpo tem a capacidade de se curar quando não cutucamos um machucado, a mente também se regula quando paramos de alimentá-la com ruminação e excesso de preocupação. Para explicar esse processo, a TMC utiliza um modelo chamado SEF, que divide o funcionamento da mente em 3 níveis. O nível inferior, onde surgem automaticamente pensamentos, impulsos e lembranças, e sobre o qual não temos controle disso. O nível estratégico, onde escolhemos como responder ao que sentimos e pensamos, é aqui que nasce a ruminação. O nível metacognitivo, que contém nossas crenças sobre como a mente funciona. É justamente nesse último nível que mora o grande problema. São as crenças metacognitivas que determinam se vamos nos perder em ruminação ou se conseguiremos nos afastar dela. Quando acreditamos que pensar muito ajuda ou que não consigo controlar minha mente, acabamos reforçando a chamada Síndrome da Atenção Cognitiva, ou SAC. Essa síndrome é composta por 4 estratégias mentais que, usadas em excesso, alimentam a depressão. A primeira é a ruminação, aquele pensar sem fim, tentando entender por que sou assim, o que há de errado comigo, quando isso vai passar. A segunda é a preocupação, cheia de e se? E se eu nunca melhorar? E se meu cérebro estiver danificado? E se eu não conseguir mais trabalhar? A terceira é o monitoramento constante do humor. Checar o tempo todo como você está se sentindo, como se vigiar o próprio estado emocional ajudasse a melhorá-lo. E a quarta são os mecanismos de enfrentamento inadequados. Evitar pensamentos, evitar pessoas, dormir demais, se isolar, beber para esquecer, tentar transformar pensamentos negativos em positivos. Tudo isso parece inútil, mas acaba reforçando ainda mais o problema. Por trás dessas estratégias, existem 5 crenças-chave que sustentam o sofrimento. Eu não percebo que estou ruminando. Não consigo controlar isso. Pensar muito vai me trazer respostas. Preciso de motivação para agir. Minha depressão é biológica e não tenho influência sobre ela. Segundo a TMC, são essas crenças, e não os pensamentos negativos em si,
que aprisionam a pessoa em ciclos de tristeza, ansiedade e esgotamento emocional. Se o problema não é pensamento negativo, mas o engajamento com ele, o objetivo da TMC é treinar o indivíduo e reduzir o tempo em que passa ruminando. É quase como se tornar um metamestre, alguém capaz de observar a própria mente de fora sem se deixar arrastar. Para isso, Pia Kallensen apresenta 3 pilares fundamentais. O primeiro é o adiamento da ruminação. O paciente escolhe um horário específico para pensar nos problemas, geralmente de 30 a 60 minutos por dia. Fora desse horário, qualquer pensamento que tente puxá-lo para o ruminar é adiado. A ideia é simples: se é importante, vai voltar no horário certo. O segundo pilar é o treinamento da atenção, o TTA. Nele, a pessoa pratica mover a atenção para sons e estímulos externos, mostrando ao próprio cérebro que ela tem controle sobre o foco. Pensamentos negativos podem até surgir, mas o indivíduo aprende a tratá-los como apenas mais um ruído, sem necessidade de persegui-los. O terceiro pilar é a atenção plena desapegada. É quase o oposto da ruminação. Nesse modo, você se permite observar os pensamentos passarem sem reagir. Como quando estamos prestes a dormir e os pensamentos surgem naturalmente, mas não nos envolvemos com eles. Eles vêm, vão e a mente simplesmente se autorregula. Outro ponto central do livro é a ideia de agir sem motivação. A motivação não precede a ação. Muitas vezes ela surge depois. Portanto, esperar vontade para começar algo é uma armadilha da depressão. Aprender a separar vontade de ação é libertador e essencial para recuperar a vitalidade do dia a dia. Os resultados da TMC são impressionantes. Estudos citados por Pia Kallensen apontam que entre 70% e 80% dos pacientes se recuperaram em apenas 6 a 12 sessões, um índice consistentemente maior do que a de terapias tradicionais como a própria TCC. A TMC também mostra que, embora medicamentos possam ajudar algumas pessoas, eles não tratam a causa central da depressão, a ruminação contínua. Além disso, existe risco de recaída quando a pessoa depende apenas da medicação. Por outro lado, quando ela aprende a diminuir a ruminação, funções como concentração, memória e foco voltam naturalmente. O livro também apresenta histórias reais de pacientes como Natasha, Matt, Leif e Berit, pessoas que passaram anos lutando contra a depressão até aprenderem a romper o ciclo da ruminação. Com as técnicas da TMC, recuperaram energia, foco, relacionamentos e autonomia emocional. A mensagem final é poderosa. A depressão não é uma sentença vitalícia. Os pensamentos gatilho, aqueles que aparecem do nada, são inevitáveis. Mas não precisamos morder a isca. Podemos deixar passar, como peixes nadando calmamente ao nosso lado. A vida se torna mais leve quando passamos a prestar atenção no mundo fora da cabeça e menos nos redemoinhos internos. Quando reduzimos a ruminação, abrimos espaço para a ação, para a presença e para a alegria. A TMC nos devolve o senso de escolha e, com ele, a possibilidade real de viver mais e pensar menos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.